Opa! Salve, salve! Beleza? Olá, eu sou o Daniel Oliveira. Sejam bem-vindos ao meu canal. Chega junto, vai ali naquele retângulozinho no canto do vídeo, senta o dedo, te inscreve aqui no canal. Não paga nada, não dói e acompanha o nosso conteúdo, certo? Gente, vamos falar do jogo do Grêmio contra o Sport. E eu não quero pegar só a questão dos 90 minutos, né? Uma derrota 2-1, derrota tricolor. Uma noite de muitas críticas ao técnico Renato Portaluppi, principalmente pela presença do Thiago Neves, que é algo que vem incomodando o torcedor do Grêmio. Grêmio desorganizado, é mais time naturalmente, é mais time que o Sport Recife, mas não foi dentro de campo em virtude de algumas escolhas do técnico Renato e também, né, fruto da falta de uma melhor organização no time do Grêmio. Talvez dando desconto que seja um início de campeonato brasileiro. Puxa, nós já estamos na 7ª rodada da competição. Mas enfim, né? O Grêmio que vem aí de alguns resultados que não são bons, vem do título contra o Caxias, é verdade, mas vem também de uma derrota contra o Grená na Arena do Grêmio. E aí eu quero chegar nas explicações, porque elas são importantes. E claro, a gente também tem que entender que qualquer manifestação pública, ela às vezes tem um cuidado maior. Há sempre uma preocupação de não expor determinadas ou situações ou pessoas. Mas, ouvindo a entrevista do técnico Renato, e até recebi a informação que o Renato cobrou muito dos jogadores após o jogo, só que não pode só ele, né, cobrar. A direção tem que também cobrar do Renato. Não vejo a direção do Grêmio em condição de fazer esse tipo de cobrança. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Renato ficou muito indignado e tal, e é óbvio que o discurso é de preservação de algumas situações. Mas eu, sinceramente, não gostei da entrevista coletiva do Renato. Eu até posso entender, porque, claro, ele foi o alvo da crítica, e é natural que optasse por um discurso que, de repente, direcionasse a condição dele como treinador para um outro lado. Renato chegou a falar sobre a questão de arbitragem, aliás, foi o ponto que ele terminou a entrevista, jogou na conta da imprensa, até aí tudo bem, a questão do André, né, que a imprensa acaba pegando no pé de determinados jogadores, querendo dizer que agora se faz o mesmo com o Thiago Neves. A cobrança ela só existe porque o jogador não deu resposta. Ao meu ver, está provado que o Thiago Neves, e olha, eu acreditava mais no Thiago Neves do que do Diego Souza, mas está provado que ele não tem mais condição de ficar, e o Grêmio já deveria repensar, inclusive, a situação do Thiago para o ano que vem. Tem essa questão de renovação automática, enfim, né? Isso aí é um problema que o Grêmio terá que resolver, mas eu não estou vendo o Thiago Neves indicando uma recuperação. Até no jogo lá em Caxias, na primeira partida da decisão do campeonato, eu vi um Thiago Neves diferente, mais afim, chegando mais e tal, mas depois veio a frustração. E aí, claro, né, o Renato acaba sofrendo as críticas do torcedor. A direção do Grêmio cobrará do Renato? Me parece que não. Acho que a entrevista do técnico do Grêmio, com todo respeito, e aqui fala um cara que é admirador do trabalho do Renato, ela foi surreal. Principalmente para o momento em que o Renato tem que ser cobrado, afinal de contas, ele está recebendo jogadores. Claro que houve uma mudança de fotografia, ele perde o principal jogador, que é o Everton Cebolinha, mas ele tem jogadores suficientes para fazer com que o Grêmio renda mais. E isso ele não está conseguindo nos últimos jogos. Questão de ajuste, é preciso dar tempo, concordo. Só que nós não estamos falando de uma mudança tão grande assim no time do Grêmio. Ele agregou, inclusive, qualidade. Ele tem um equilíbrio hoje maior em relação aos jogadores que fazem parte do time reserva do Grêmio, não comparativo com o titular. Ou seja, formando o grupo, há sim um nível de evolução nas peças que ele tem. Mas eu achei surreal a entrevista do Renato e espero que a direção do Grêmio tome alguma providência, embora eu acredite que não, né? O Renato dificilmente é cobrado, acho que nem é cobrado pela direção do Grêmio por algumas situações. E aí eu quero entrar na entrevista do vice-presidente de futebol do Grêmio,
Paulo Luz. Dei uma opinião há pouco no Twitter, muita gente está me chamando de inocente e tu acredita? Óbvio que eu acredito. Quando o vice-presidente ele admite que está naturalmente incomodado com o rendimento ali do Grêmio e tal, principalmente com o que aconteceu no jogo contra o Sport Recife, tá tudo bem, ele é torcedor do Grêmio, ele fala sobre isso e tal, mas ele também falou que é preciso entender a saída do Everton, a adaptação a uma outra característica, aquela história toda, né? Mas ele disse que o Grêmio está buscando reforços que vão surpreender. A gente sabe que o Wellington é um jogador que o Grêmio quer contratar. E eu estou acreditando que esses reforços que vão surpreender sejam para o ataque, os dois. Os dois. Embora se saiba que o Grêmio esteja no mercado à procura de um lateral esquerdo, o Grêmio precisa contratar sim um jogador para esta posição. Bruno Cortez, mais uma vez, não foi bem contra o Sport. Aí muita gente, mas tu é muito inocente, tu vai acreditar nesse tipo de discurso. Primeiro, ele foi um discurso que ele acabou, de certa forma, diminuindo um pouco o impacto da cobrança que o dirigente sofre ao ter que cobrar do técnico Renato. Certamente esse era o mote para se cobrar do dirigente na entrevista coletiva. Mas ao mesmo tempo que ele lança que o Grêmio está para contratar jogadores que vão surpreender, isso tira este foco de cobrança, cria uma expectativa e eu tenho uma certeza que o Grêmio contratará jogadores para surpreender. Por quê? Porque não seria pouco inteligente o dirigente usar esse discurso e fazer uma contratação simples. Seria um tiro no próprio pé. Ficaria como um alvo de crítica do torcedor ao criar uma falsa expectativa. E esta não me parece é a ideia do vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz. Vai ter que mudar. Não tenha dúvida disso, o Grêmio precisa melhorar, tem capacidade para voltar a jogar, mas a grande questão é, o Renato terá que partir do zero. E essa reinvenção do técnico do Grêmio passará também por um período de ajustes, que podem, evidente, comprometer uma possibilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa ainda para acontecer no Brasileirão, mas esta largada do Grêmio realmente ela está bem fora daquilo que se projetava fosse ter o time agora na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Comentários aqui embaixo, daqui a pouco eu quero trocar uma ideia contigo aqui no canal. A propósito, chega junto aqui no canto, te inscreve, já passamos dos 24 mil inscritos, rumo aos 30, hein? Rumo aos 30! E segundas 9 da noite tem o programa Raio X, Cristiano Silva, Diogo Rímolo e Sérgio Couto e eu falando de bastidores do rádio, histórias engraçadas, a busca pela informação e situações bem interessantes, além, é claro, da tua participação. Então chega junto. Se você não conhece esse projeto, é muito legal, é divertido, tem playlist aqui embaixo. Acompanhe os 17 episódios do programa Raio X, tá certo? Fui!